motivados para aquilo que Deus Ele tem para fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Queria que a gente curvasse a nossa cabeça, que a gente pedisse ao Senhor: Pai, eu te peço que o Teu agir venha sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos usufruir daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Eu te peço que o Senhor me use essa manhã, esse domingo, para que o Senhor fale com o seu povo, Senhor. Em nome de Jesus, fale primeiramente comigo, porque eu tenho certeza que essa palavra ela vai trazer um confronto, vai trazer uma mudança na minha vida de uma forma sobrenatural, Senhor, em nome de Jesus. E assim eu peço que traga na vida dos meus irmãos, porque nós temos um universo, um mundo para ganhar para o Senhor, Pai. Então nos capacita essa manhã, nos faz entender o nosso chamado, a nossa convicção, Senhor, de estarmos no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que essa manhã, Espírito Santo, o Senhor venha com poder, com sabedoria sobre nós, Pai, para que a gente possa sair daqui extremamente avivados para viver o seu propósito de uma forma genuína, e que nós possamos desfrutar da sua alegria, do seu amor e da sua graça, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos. Todas as vezes que eu sou desafiado a ministrar, a pregar, Deus, Ele sempre traz assim palavras, revelações, e eu confesso para vocês que essa palavra ela demorou para ficar pronta, e eu creio que o Espírito Santo ele tem algo não só para falar na minha vida, mas para falar na sua vida também, porque muitas vezes quando eu faço uma oração para que o Senhor traga uma palavra para trazer à igreja, nós sempre pedimos, nós sempre, cara, que seja uma palavra de impacto, que venha trazer mudança na vida das pessoas, e de fato esse é o meu desejo, esse é o meu coração, que essa palavra ela traga de fato uma mudança nas nossas vidas, porque uma das coisas que Deus ele tem falado para mim, que essa palavra, ou qualquer palavra, ela não venha a ser apenas uma palavra que você saia daqui e fala, uau, que palavra, mas eu tenho a convicção e eu tenho pedido a Deus que todas as palavras que eu recebo, ela traga uma mudança na minha vida, porque nós muitas vezes saímos de um culto de celebração empolgados, alegres, mas na segunda-feira nós esquecemos aquilo que Deus falou conosco e nós acabamos não tendo uma transformação genuína. Eu falo isso por mim também. Então nós precisamos receber a palavra de Deus e falar, cara, o que eu posso fazer de diferente? E o tema dessa palavra é algo que o Senhor tem falado comigo, e o tema dessa palavra, do que você está fugindo? Walter, do que você está fugindo hoje? Povo de Deus, do que vocês estão fugindo hoje? Eu conheço um cara na Bíblia, que ele fugiu daquilo que Deus tinha para a vida dele, ele fugiu dos planos, dos sonhos, ele fugiu de tudo aquilo que Deus ele tinha como propósito para a vida dele, e eu quero ler esse texto com vocês, Jonas 1, pode acompanhar no telão comigo, Jonas 1, de 1 a 3, certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor. Indo na direção contrária, ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Eu quero me atentar a esses 3 versículos, hoje é a base da minha ministração. Eu quero me atentar a esse primeiro ponto. Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai. Vamos contextualizar aqui, certo dia o Senhor disse a Jonas, então o Senhor ele usa profetas, ele tem ali homens e mulheres assim como eu e você, para que a gente também seja um povo que vive íntimo dele. Então disse Deus, é porque Jonas, ele tinha uma vida íntima com o Pai, ele tinha relacionamento com Deus. E quantos de nós temos relacionamento com Deus? E quantos de nós estamos sentados hoje aqui numa igreja local ouvindo a palavra de Deus? Então Deus está dizendo conosco, amém? Todos concordam comigo? Então Deus ele fala conosco, ele ministra nos nossos corações, assim como falou com Jonas. Porém, muitas vezes quando nós não tomamos a certa atitude que Deus deseja para as nossas vidas, porque muitas vezes nós temos medo, somos aprisionados por muitas dúvidas daquilo que o Senhor fala conosco.
Nessa situação, Deus, Ele traz ali, assim como o que Ele quer trazer hoje nas nossas vidas, porque o profeta no Velho Testamento era aquele homem que ele se conectava com Deus e trazia a palavra ao povo, e ele vivia aquela palavra, e Deus, na nova aliança, Ele traz a graça do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida, mas Ele quer que a gente seja profeta, luz para as nações. Então Ele quer que sim, nós vivemos uma vida de intimidade, de profundidade com Ele. Ele quer que nós entramos na presença dEle, que nós tenhamos relacionamento com eles. Você vai entender que a maioria das palavras, quando você ouvir eu falar, você vai entender que eu sempre falo de intimidade, porque ela é a base da nossa vida. Não adianta nós irmos para a igreja no domingo, não adianta ouvirmos pregações se nós não tivermos intimidade com o Pai, se nós não ouvirmos o Pai falar, não adianta, muitas vezes hoje a gente vê um índice de depressão muito grande, queridos, dentro da igreja, porque não basta somente ouvir a palavra que vem do púlpito, precisamos ter intimidade com o Pai. Precisamos ser como Jonas nesse sentido, entrar em intimidade e ouvir aquilo que Deus Ele quer falar para mim e para você. Porque muitas vezes, mesmo ouvindo aquilo que Deus Ele tem para falar conosco, nós temos medo, nós somos muitas vezes aprisionados por certas circunstâncias, desistimos no primeiro momento. Por isso que Deus, Ele quer viver uma vida íntima comigo e com você. Ele ama você, Ele ama a minha vida, e Ele quer ter intimidade, Ele quer ter profundidade de todas as coisas que a base cristã pode nos ensinar. A primeira que a gente precisa aprender é ter intimidade com o Pai, porque sem intimidade, sem ouvir a voz de Deus, nós não chegaremos em lugar algum. E isso é algo que indaga a minha vida, porque eu não sei se você sabe disso, mas Jonas, a tradução de Jonas é dove. No inglês, traduzindo para português, é pombo. Eu fiz uma pesquisa bem breve sobre aves, e foi engraçado que eu constatei que as aves, elas fogem da tempestade. As aves, elas têm um senso, onde elas identificam 2 dias antes que uma possível tempestade está vindo sobre aquele lugar. Cara, faz sentido o nome de Jonas ser tradução de pombo, de ave. Ele tinha medo da tempestade. Ele tinha medo daquilo que Deus poderia fazer na vida dele. Eu te pergunto novamente, do que estamos fugindo? Do que estamos fugindo hoje? Porque se nós não tivermos a convicção do que nós estamos fugindo também, nós não seremos transformados. Porque tudo que a gente tolera, nós seremos escravos disso. Tudo que eu tolero na minha vida, eu vou me tornar escravo daquilo. Nós precisamos entender o que Deus Ele quer falar conosco. Esse semestre é algo para trazer uma mudança de vida, uma transformação. Precisamos ir adiante da tempestade. Precisamos enfrentar os nossos problemas de frente. Precisamos entender que Deus está conosco e nada será contra nós, porque nós estamos no Pai, nós vivemos íntimos a Ele. Isso é incrível, isso muda a nossa mentalidade. Quando nós entendemos que nós, através de Cristo Jesus, acessamos o trono da graça do Pai, vivemos uma vida íntima, Ele fala conosco, e nós começamos a ter acesso a essa intimidade profunda, isso muda tudo. Quando nós começamos a ouvir Deus, e cara, todos nós passamos por medos, todos nós temos medo da tempestade, todos nós queremos evitá-la. Porém o que Deus está dizendo para nós, assim como Ele me disse, Walter, vá em frente, porque você só entende o seu propósito quando você passa a tempestade. Você pode ver quando as águias, elas sobrevoam sobre as nuvens, para que elas possam ver o resplendor do céu. Quando nós passamos a tempestade, nós enfrentamos de frente aquilo, Deus Ele revela o nosso propósito. Porque muitos de nós queremos milagres, muitos de nós queremos ter experiências extraordinárias, mas se não houver dificuldade, se não houver tempestade, como vai haver um milagre? Não faz sentido. Clamarmos por milagres, e não querermos enfrentar a tempestade de frente, nós vamos passar por lutas. Eu tenho medo. Quarta-feira foi algo assim que Deus Ele falou algo comigo de uma forma muito sobrenatural. Em Isaías 42, eu estava com medo.
Eu com medo, falei, como que eu vou ministrar? Aquela sensação. Abre em Isaías 42, eu te escolhi para ser luz entre os povos. Vai. Cara, olha isso, é vida íntima. Jonas tinha essa vida íntima. Ele vivia algo profundo com Deus. Porém, se nós não tomarmos atitude, essa profundidade, ela se esgota. Se nós não tivermos a revelação daquilo que Deus Ele quer falar conosco, nós acabamos perdendo o time daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E é fascinante que, se puder voltar no versículo, é fascinante como a Bíblia ela é repleta de segredos que Deus Ele quer nos revelar. Eu amo esse texto de Jeremias 33. Filho de Amitai. Amitai significa verdade. Cara, olha que incrível isso. Jonas, filho da verdade. Quem é o pai da verdade? Quem é o seu pai? Quando ele fala, ele não mente. Ele é o pai da verdade. Cara, olha isso, que incrível. Jonas, filho da verdade. É eu que estou falando com você. Deus, Ele usa isso. Cara, Deus, Ele quer trazer algo nas nossas vidas, que quando Ele fale, não duvide. Siga o que Deus, Ele fala. Porque mesmo que a gente passar pela prova, mesmo que não seja feita a nossa vontade, Ele é o dono da verdade e Ele sabe todas as coisas sobre mim e sobre você. Algo que Deus tem me revelado, porque muitas vezes Ele tira algo das nossas vidas, para que a gente lá na frente não caia naquilo que o diabo está armando para nós. Deus sabe de todas as coisas, onipotente, onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe sobre eu e você. Antes mesmo de você ser gerado, Deus, Ele sabe todos os planos que tem para nós. Plano de lhe prosperar e não causar dano algum. Plano de te dar vida e vida em abundância. Não precisamos fugir. Nós não iremos mais fugir a partir desse domingo. Vamos em frente, porque Deus, Ele traz uma alegria sobrenatural. Até nas tempestades, o povo de Deus é alegre. É como uma mexerica. Eu sempre lembro desse testemunho da pastora Márcia, quando nós somos apertados. É aí que sobe aquela essência de Cristo em nós, esperança para o mundo. Nós precisamos viver isso. E olha que incrível. Jonas 1:2. Apronte-se, vai para a grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Cara, uma coisa que Deus Ele falou comigo. Deus nem sempre vai mandar você fazer aquilo que você gosta. Isso para mim é revelação para a minha vida. Cara, olha isso. Vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Existe um Jonas dentro de nós, se nós não soubermos controlar. Nínive era uma cidade assombrada pelo medo. Eu imagino Jonas também, eu me coloco na postura dele, na posição de Jonas, ouvindo Deus falar. Vocês vão entender o que Deus estava mandando Jonas fazer. Nínive era a superpotência da época da Síria. Era uma concorrente daquilo que o povo de Israel queria usufruir e viver. Então Nínive e a Síria, eles eram ali tenebrosos, eles assombravam o povo de Israel. E quando nós vemos que a Síria, Nínive, eles tinham algo tão doentio, era algo que Deus estava tão ali, tão entristecido com aquilo que estava acontecendo em Nínive. Só para vocês terem ideia do que eles faziam, eles colocavam a cabeça dos presos para baixo da terra, eles tampavam e o corpo ficava para cima. Vocês imaginam Jonas ouvindo isso? Jonas vai para Nínive. Imagina eu e você, sabendo que existe esse povo, e Deus Ele manda, Ele dá uma orientação para nós. Walter, igreja, vai para Nínive. Como você se sentiria vivendo uma vida íntima com o Pai? Você teria medo. Jonas teve medo. Eu teria medo.
porque era um povo, uma superpotência da época. Ele tinha medo do que poderia ocorrer com a vida dele. Ele tinha medo daquilo que as circunstâncias à volta deles estavam dizendo. Cara, quando eu leio esse texto, eu entendo porque Jonas fugiu. Jonas teve medo. E quantos de nós, como eu falei, nós temos medo de várias circunstâncias, traumas passados, percas, e levamos isso nas nossas vidas e não conseguimos usufruir do propósito de Deus para as nossas vidas. Cara, precisamos enfrentar os nossos medos. Novamente eu falo isso, precisamos ir de frente com a tempestade. Deus, Ele quer fazer algo sobrenatural nas nossas vidas. Eu creio que quando Jonas, ele foge ali, ele tem uma atitude contrária daquilo que Deus estava falando para ele. Cara, nós vamos ver que Jonas dorme. Jonas dorme. Sabe por quê? Porque quando nós não enfrentamos a tempestade, nós dormimos no ponto. Nós perdemos o time daquilo que Deus ele quer fazer nas nossas vidas. Nós perdemos esse time. Deus ele quer levantar um povo apaixonado, mas um povo que vai à frente, um povo que avança, um povo que entende o que é graça e começa a usufruir dessa graça. É isso que Deus ele tem para mim e para você hoje. Não adianta ficar mais remoendo coisas do passado. Deus ele tem um futuro brilhante para mim e para você. Basta nós crermos e confiarmos nele. O porquê Deus ele quer fazer isso conosco, trazer essas tempestades. Porque nós precisamos usufruir daquilo que Deus acredita ser o ponto máximo de conexão com Ele, que é a fé. Precisamos exercer a fé. Eu imagino Tomé diante de Jesus Cristo. Ele não confiava naquilo que os discípulos estavam falando. Mas cara, sabe para mim o porquê Jesus aparece para ele, para Tomé? Cara, ele ficou indignado com a atitude de Tomé. Ele não creu, porque ele precisaria ver. Mas ele diz para mim e para você: bem-aventurados são vós, que não viram e creram. Olha isso, é para mim e para você. Nós somos bem-aventurados diante da palavra de Cristo. Mas para mim, Jesus aparece para Tomé. Sabe por quê? Tomé ficou indignado. Para mim, Tomé ficou indignado. Ele deve ter pensado assim: cara, Jesus apareceu para os caras e eu não vi. Eu só vou acreditar se eu ver. Para mim, Tomé também está nos ensinando: tenha suas próprias experiências. Pare de ouvir aquilo que as pessoas estão falando e viva as suas próprias experiências. Isso é incrível. Jesus aparece, porque para o incrédulo, e muitas vezes, Jesus ele não se manifesta. Mas para Tomé, com uma incredulidade, porque ele queria ver sim Jesus. Ele queria ter a própria experiência dele. Cara, isso muda o jogo. Isso muda tudo. Quando nós queremos viver a própria experiência. Sabe por quê? Nós estamos lutando ainda para já saber se a gente crê ou não em Jesus. Sabe por que a igreja ainda não avança mais ainda? A igreja no Brasil ou no mundo? Porque ainda tem dúvidas. Muitas vezes eu estou firme na fé. Deus começa a fazer um milagre na minha vida, eu fico firme, mas vem a luta, a tempestade. Acho que isso não é para mim. Sabe por quê? Porque hoje, muitas vezes, nós temos escolhido no que nós vamos crer. Eu acredito na igreja, uma igreja alegre, uma igreja que se manifesta, mas eu não acredito no dízimo. Eu acredito numa igreja santa, purificada, mas quando é para mim viver como jovem, santo e purificado, eu não acredito mais. Nós vivemos em dúvidas. A depressão é algo que vem sobre as nossas vidas, sabe por quê? Porque a depressão é algo que nós não conseguimos enxergar o futuro. Porém, quando nós temos a esperança em Cristo Jesus, Ele é a pedra angular, Ele é a fonte de todo o caminho, de toda a sabedoria. Quando nós confiamos nele, nós acessamos o futuro brilhante que Deus tem para mim e para você. Isso é incrível. Jonas, de 753 antes de Cristo a 793, foi o tempo onde Jonas passou por essas provações. E algo que Deus ele tem falado comigo como um tópico: Walter, sai da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Porque quando nós saímos da zona de conforto, é onde Deus fala conosco também. Você pode imaginar, vocês vão concordar comigo, quem acha que oração é sairmos da zona de conforto? É sair da zona de conforto.
É viver uma vida íntima com o Pai, é sair da zona de conforto, porque Ele vai nos confrontar. O Pai de amor, Ele nos confronta. O Pai de amor, Ele traz revelação sobre as nossas vidas. Aquilo que eu te falei, Deus nem sempre Ele vai te mandar fazer algo que você goste. Porque Deus, Ele quer que a glória dEle se manifeste, não a minha e nem a sua. É a glória dEle, é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então quando nós entramos nisso, nós acessamos através da fé. Nós acessamos esse canal direto com o Pai. Deus, Ele começa a trazer coisas insondáveis e grandiosas. Isso é incrível, cara, eu fico pensando como que Deus nos ama tanto. Eu fico pensando, cara, Ele quer ter uma vida íntima comigo e com você. Eu sou tão limitado, eu sou tão falho, e Ele quer ter uma vida íntima comigo. Olha isso, que incrível. Quando eu erro, Ele me chama, filho meu, eu te espero para viver uma vida íntima comigo. Cara, isso é incrível, através da fé, nós podemos acessar o trono do Pai. Nós podemos viver essa vida íntima com Ele, acessar essa koinonia, essa profundidade com Deus, e começar a ouvir Deus. Walter, mas como ouve Deus? Cara, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus escrita e revelada para as nossas vidas. O problema é que nós não queremos sair da zona de conforto, e nós não conseguimos ler a palavra de Deus. Quantos aqui começam a ler a palavra de Deus e têm sono? Eu também tenho. Nós precisamos ser ali, de fato, desafiados nisso. Nós batalharmos para viver uma vida íntima com Ele. Precisamos sair dessa zona que nos prende, que nos aprisiona. O que tem aprisionado hoje muito a igreja é querer viver uma vida que não vai ter tempestades, que não vai ter dificuldades. Isso é improvável, isso não vai acontecer. No mundo tereis aflições, porém a outra parte tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu estou em ti, vocês vão vencer o mundo. Cara, olha isso, precisamos contextualizar tudo. Outra coisa que Ele deseja é que experimentamos a graça, o amor e a compaixão dEle. Quando nós confiamos nele em meio à tempestade, quando nós enfrentamos a tempestade de frente, nós conhecemos o amor do Pai. Ele está conosco o tempo todo. Eu gostei esses dias, eu vi não sei se é meme que falam, alguma coisa parecida nesse estilo. Era como se Deus caminhasse conosco até aquela porta, imagina aquela porta, e era uma praia. E quando o rapaz ele olhava para trás, só tinha dois pés, né, caminhando ali, e no final, Jesus falava para ele, eu te carreguei no colo. Só que muitas vezes quando nós estamos na areia, enfrentando uma tempestade, nós achamos que nós estamos dando espaço. Só que quando a gente passa, a gente olha para trás e a gente vê, Jesus Cristo me carregou no colo. Ele trouxe a graça, a sabedoria sobre as nossas vidas. Nós precisamos experimentar a compaixão de Deus. Sabe o que é experimentar a compaixão? Como eu falei, nós somos limitados, nós somos falhos, mas quando nós acessamos o Pai, nós experimentamos a compaixão dEle pelas nossas vidas. Eis que tenho como filho amado. Cara, isso muda, eu fico pensando, cara, como pode Deus me amar tanto, ao ponto de me tirar do lixo? O Emerson e a pastora Fernanda, o pastor Emerson, eles sabem o quanto nós saímos do lixo. Ele me tirou do lixo e me fez sentar em príncipes e princesas. É isso que Deus tem para nós. Eu penso como Paulo, não é que eu já completei a corrida, mas eu olho para o alvo e continuo, porque Deus é suficiente na minha vida. Eu posso passar fome, eu posso ter muito, mas eu vou continuar, porque somente Ele é comigo. Precisamos entender que Deus, Ele não desistiu de você. Deus ama você incondicionalmente. Ele amou Jonas. Ele se entregou por Jonas, porque Ele é o Pai da verdade. Ele não mente. As atitudes deles são extremamente confiáveis. Precisamos entregar os nossos planos a Ele. Você já se abnegou de um plano para viver o plano de Deus? Deus, Ele ama isso, porque quando nós colocamos diante dEle os nossos planos, os planos dele, Isaías 55 fala muito bem isso,
os seus planos não são os meus planos. Sabe por quê? Os planos dele são muito melhores do que o nosso. Nós não temos ideia disso, não temos ideia disso. Os planos dele são muito melhores. Precisamos abnegar os nossos sonhos. Isso parece ser algo contrário daquilo que Deus ele fala muitas vezes conosco no Novo Testamento, mas isso não é o contrário, porque quando nós sonhamos o sonho de Deus, aquilo que nós temos como sonho é acrescentado, porque a palavra diz: buscai primeiramente o reino dos céus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando nós buscamos primeiramente o reino dos céus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu gostei daquilo que o Roberto falou aqui. Cara, nós não vivemos pela economia do país, pelo Brasil, nós vivemos por Deus. E quando nós confiamos, quando nós entregamos a Ele os nossos planos, é Ele que faz todas as coisas. As tempestades vão vir, os desafios vão vir, mas eu vou enfrentar de frente, porque eu posso tudo, porque é Ele que me fortalece. Cara, isso é incrível, isso muda tudo. Quando eu penso isso, eu falo: meu Deus, como Deus é incrível e como eu sou limitado. Os meus pensamentos não são os dele, os deles são muito mais altos. Ele enxerga muito além, ele enxerga no macro, nós enxergamos no micro. Porém, quando nós acessamos essa vida íntima com ele, ele começa a trazer revelação do que é viver no macro, o que é viver a experiência de uma vida com ele. Outra coisa que nós não podemos fazer é procrastinar as nossas decisões, porque a procrastinação, ela é um pecado, porque muitas vezes nós adiamos fazer algo, adiamos tomar uma atitude. Eu vou perdoar aquela pessoa, mas quando eu sentir, você nunca vai sentir. Não procrastine a decisão que você precisa tomar, porque a procrastinação é algo que nos prende. É como uma mãe, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Uma mãe, ela manda o seu filho: filho, arruma a cama. É a primeira coisa que você vai fazer pela manhã, é arrumar a sua cama. E o filho, ao entardecer, a mãe entra no quarto e vê que o filho não arrumou a cama. E a mãe fala: filho, você não arrumou a cama, eu vou arrumar agora. Eu te pergunto, ele obedeceu ou não? Ele não obedeceu. A procrastinação é um pecado que nos prende, porque nós precisamos entender que é obedecer na hora certa, naquilo que Deus ele fala conosco, nós precisamos obedecer. A procrastinação é um pecado tão ruim, que eu acho que todos os outros pecados eles se manifestam pela procrastinação. Se eu procrastinar de ser santo, um dia eu vou trair a minha esposa. Se eu procrastinar de viver uma vida íntima com o pai, qualquer dia eu vou me desviar do caminho dele, porque eu vou achar coisas melhores, ao meu ver, do que as outras coisas que Deus tem para a minha vida. Então, tudo que a gente procrastina, cara, isso é algo inevitável, vai nos dominar. É aquilo que eu falei no começo: tudo que a gente tolera, tudo que a gente tolera, a gente vai ser escravo daquilo. Vou contar um exemplo para vocês. O pastor Emerson e a pastora Fê sabem os meus desafios que eu tenho de arrumar coisas de casa. Chuveiro, guarda-roupa, essas coisas. E eu tenho um desafio nessa área, eu tenho vencido em nome de Jesus. Tem até uma listinha lá que eu já fiz check-in em muitas coisas. Mas é algo que eu tinha o guarda-roupa que eu tinha, ele prendia todas as vezes que eu ia puxar a porta para pegar roupa ou qualquer outra coisa. O guarda-roupa ele quase caía em mim. Quase caía na Cibele, nas crianças. Era algo terrível. Foi algo que me aprisionou. Só que aquilo ficou por 1 ano e meio. 1 ano e meio, o guarda-roupa quase caindo todas as vezes. Me aprisionou. Eu não sabia o que era viver liberto daquilo. Porque todas as vezes, eu já ia, olha isso, cara. Eu já ia com o pensamento que o guarda-roupa ia cair. Olha, eu já ia, o guarda-roupa vai cair. Fazia assim, olha isso. Preso, mente aprisionado. Aí um dia, cheguei no discipulado, o pastor Emerson me deu uma semana. Cara, quando eu arrumei aqui, arrumei lá um negócio, tal, as coisas que tinha para arrumar, arrumei. Cara, aquilo me trouxe liberdade. Em 15 minutos eu arrumei algo que estava me prendendo por 1 ano e meio. Meu Deus, olha isso. E muitas vezes,
um pecado que nos aprisiona por anos, a gente pode resolver com uma simples atitude de vir aqui na frente, se arrepender dos nossos pecados e confessar ao Senhor Jesus Cristo que Ele é santo para nos curar e nos purificar de todos os pecados. Cara, isso é incrível. O incrível está pegando hoje, acho que eu já falei uns 20. Cara, mas essa decisão é incrível quando nós tomamos. É incrível, olha isso. Mais um, 22. Estou contando aqui no subconsciente. E não vou falar mais incrível, em nome de Jesus. Brincando, mas eu vou falar ainda. O que é impressionante é que, cara, muitos nós vemos na Bíblia, eles não queriam também enfrentar a tempestade. Eles não queriam lutar, eles tinham medo. Ou você acha, o que você acha? Pensa comigo, que Davi, ele tinha mais ou menos os seus 13 anos, ele queria enfrentar um gigante. Quem acha que Davi não teve medo? Alguém acha que Davi não teve medo? Apenas 13 anos. 13 anos, pensa com a idade quando você tinha 13 anos. Enfrentar um homem gigante. Ele teve medo. Ele teve medo. Ou você acha que Davi foi, agora hoje eu mato o gigante, hoje eu mato o gigante. Ele teve medo. Porém, quando ele entendeu que a força vem do Senhor, ele pôde derrubar o gigante e vencer o medo dele. Para mim, o que demonstra Golias é o medo. Que quando nós temos o amor, a graça e a compaixão, as 3 pedrinhas, nós usufruímos da força do Senhor sobre as nossas vidas. Isso é incrível. Ou você acha que Sadraque, Mesaque e Abidnego querem entrar na fornalha? Vocês acham mesmo? Vocês acham que eles não teve medo? Vocês acham que eles acordaram, igual o Robertão deu uns pulos aqui de alegria, é hoje que eu vou entrar naquela fornalha, que incrível, eu vou experimentar Santarém, Quem já foi para Santarém entendeu a piada, que lá é bem quente, mas é só uma brincadeira, corta isso aí, pelo amor de Deus. E aí você acha que ele queria usufruir disso? Você acha que eles queriam experimentar isso? Não, eles tiveram medo também, como eu e você. Porém, quando eles entraram, aquele rei via 4 homens dentro daquele lugar. Quando nós confiamos, o Espírito Santo se manifesta em nós e através de nós. Ele fica ao nosso lado, nos protegendo. Isso muda os nossos pensamentos. Ou você acha que Daniel queria enfrentar leões? Cara, eu imagino a crise de Daniel, sabendo que a condenação dele seria aquela. Eu imagino o medo que ele não sentiu. Eu imagino sim o medo que muitas vezes nós sentimos por doenças, percas, traumas. Isso já aconteceu comigo. Isso nos aprisiona. Mas quando esses homens entenderam isso, que eles precisariam confiar no Senhor de todas as suas forças. Daniel, ele vivia uma vida íntima 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Um homem íntimo de Deus enfrenta qualquer desafio, porque a confiança está nele. E a gente sabe que nele nós vamos conseguir todas as coisas. Ou você pensa que Abraão, eu fico pensando em Abraão, ele teve muito medo. Imagina você esperar 100 anos, para experimentar da promessa de ter um filho. E Deus te pedir, sacrifica. Sabe algo que Deus está falando muito comigo? Walter, você vai ter que sacrificar algumas coisas que você gosta. Vai dar medo? Vai dar medo. Vai dar aquele frio na barriga? Vai dar aquele frio na barriga. Mas Walter, você pode confiar que depois da tempestade você vai ver o meu esplendor, você vai ver a glória minha sendo manifestada através da sua vida. Cara, eu quero ler o 3º ponto, Jonas 1:3. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha.
é mais doloroso fugirmos do propósito do que obedecermos a Deus. Jonas, ele foge ao sudoeste da Espanha. A margem de quilometragem é 4.000 quilômetros. Nínive ficava a 800 quilômetros. Olha isso. Quando nós fugimos do propósito, quantos já ouviram falar isso? Que quanto mais nós saímos da presença, mais difícil é voltar. Faz sentido para vocês? Quanto mais fugimos, mais difícil é. Porque se Jonas tivesse obedecido na primeira, vai a Nínive, ele ia andar somente 800 quilômetros. Então é muito mais fácil nós obedecermos aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Quando Deus ele falar conosco, precisamos ter essa obediência cravada no meu e no seu coração. Precisamos ter essa obediência cravada. Uma outra coisa que Deus ele tem me falado, para nós entendermos aquilo que o Senhor ele quer falar conosco. Eu quero continuar lendo, não está no PowerPoint, mas eu quero ler esse texto com vocês. Jonas 1-4. Porque se algo que Deus ele tem falado comigo, é se você não sabe aonde vai, facilmente as pessoas te levarão para onde elas estão indo. Deus tem falado muito isso comigo. Walter, você tem sido, eu quero que você se levante em meio à geração para dar norte, para ser pai na vida desses jovens, porque os jovens hoje, eles estão na igreja, eles são os mais avivados, porém quando vai para uma universidade, eles começam a ir para o caminho ao contrário daquilo que Deus, eles começam a ir para o sudoeste da Espanha, sabe por quê? Porque eles não sabem destino, eles não têm como objetivo, e eles começam a ir para aquilo, para onde as pessoas estão indo. É inevitável isso, é inevitável. Eu vou falar por mim e por você. Quantas vezes nós entramos na igreja e muitas vezes achamos que o mundo ainda tem coisas melhores do que dentro da igreja. Nós achamos que amizades lá fora são melhores. Eu posso ser assim, muito forte isso que eu vou dizer, mas entenda o que eu estou dizendo com muito amor. As amizades que nós temos fora da igreja têm um propósito, que eles conheçam o amor do Pai através de mim e de você. É isso. Quando nós sentamos com esses homens e mulheres que não conhecem a presença do Pai, é para que eles possam conhecer a presença do Pai, não que a gente conheça aquilo que eles estão vivendo como mundo, e a gente fica impactado, uau, aquele cara viaja, meu Deus, uau, que incrível, tudo conversa fiada, morre de medo como eu e você. Porém nós temos Cristo Jesus e nós avançamos para o alvo, porque sabemos que a vitória é certa. Porém, eu fico imaginando as pessoas que passam desafios sem Jesus. Imagina, vocês vão entender no final da ministração o porquê Deus falou isso comigo. E vocês vão entender que, cara, passar por desafios sem Jesus, eu fico desesperado pensando a dor que essas pessoas sentem, sabe? Porque elas não têm aonde se basear, elas não têm aonde olhar, elas não têm aonde trazer força. Você já parou para conversar com uma pessoa que não tem Jesus? Ela não tem aonde tirar forças. Ela se tenta em diversas religiões, quando ela está passando por dificuldades, são muitas coisas que ela experimenta, mas nada irá preencher a não ser Cristo Jesus. E eu e você temos essa luz. Eu e você somos escolhidos para fazer a diferença nesse mundo. Aleluia. Mas Deus, Ele pode usar uma tempestade para te acordar. Jonas 1:4. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha. Para longe do Senhor, no entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritaram por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado. E caindo num sono profundo, o capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar as sortes para descobrir quem é culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado.
quando nós tentarmos fugir de Deus, Deus ele não fuge de nós, Ele não foge de nós, Ele vai ao nosso encontro, Ele vai trazer revelação sobre nós, Ele vai usar os ímpios para trazer o amor do Pai sobre nós, Ele vai trazer os ímpios para trazer revelação muitas vezes de como nós somos amados. Vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos nesse perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Não adianta fugir de Deus. Então lhe perguntaram: agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? A tempestade, os desafios, os problemas, ele vai servir para nos acordar fisicamente e espiritualmente. Isso é incrível, isso aconteceu na minha própria vida. Olha o que Jonas, ele se desperta, acordado: eu sou hebreu. Respondeu Jonas: eu adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Aqui Jonas tem a revelação do amor de novo. Ele fala: eu quero viver essa vida íntima, eu não vou dormir diante aos problemas, eu vou enfrentar, porque o Deus que criou o céu e a terra é o Deus que está comigo. A tempestade que Jonas enfrentou trouxe revelação do amor do Pai sobre ele novamente. Porque enquanto estavam clamando a outros deuses, quando Jonas se levanta e ele se coloca em uma posição que novamente ele entende isso, olha o que acontece. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus. O Senhor, aí os marinheiros ficaram apavorados, ainda disseram: vejam só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo. Sabe uma das coisas que Jonas me mostra? Assuma a responsabilidade das suas atitudes, Walter. Assuma as responsabilidades das nossas atitudes. Se a gente errou, nós precisamos reverter o processo, precisamos assumir. Jonas assume a responsabilidade: eu errei, me jogue ao mar, eu estou disposto a enfrentar a tempestade. O problema é que muitas vezes nós não queremos a lei da colheita, nós semeamos algo e não queremos colher aquilo que nós semeamos. Vamos colher, é inevitável. Nós precisamos pedir perdão, se arrepender dos nossos pecados, mas precisamos corrigir o nosso caminho, as nossas atitudes. Jonas faz isso, ele toma uma decisão. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar, eles tentaram o contrário, com toda a força, tentando levar o navio para a praia, porém não conseguiram nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim: ó Senhor Deus. Você pode perceber que agora, é que no versículo aqui está, ó Senhor. A palavra ó Senhor é em caixa alta, está em maiúscula, porque aqui ele está se referindo, o povo que estava, os marinheiros estão se referindo a Deus, ó Senhor Deus, não nos castigue com a morte, por tirarmos a vida deste homem, pois é Tu, ó Senhor, que está fazendo isso, e o que está acontecendo é da Tua vontade. Quando nós temos revelação do nosso propósito, em meio à tempestade, os ímpios entendem a revelação do amor do Pai, eles entendem o propósito das nossas vidas. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor, que lhe ofereceram um sacrifício, e lhe fizeram promessas. Olha que incrível isso. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Cara, isso é algo para a minha vida que tem feito total diferença. Jonas, ele assume a responsabilidade. O nosso chamado, como eu falei, não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Então quando Jonas ele toma essa atitude, a glória de Deus se manifesta naquele navio. Eles começam a entender que existe um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas, e eles começam a oferecer até sacrifício a isso. E diante disso, eu quero compartilhar um testemunho pessoal com vocês, que foi algo que aconteceu na minha vida. Essa palavra, ela refletiu muito na minha vida, porque eu estava na igreja, eu tinha uma vida íntima com Ele, eu pregava, eu liderava a célula, eu já tinha até ministrado, e Deus, Ele trouxe uma tempestade sobre as nossas vidas. Ele queria que eu, a minha casa, fôssemos levados para um outro nível de fé. Assim como esse povo, eles queriam o amor do Pai, Jesus queria, Deus queria, o Espírito Santo queria manifestar
a graça, o amor e a compaixão sobre Nínive. E nós vemos que Jesus relata: o único sinal que vocês vão ver é o sinal de Jonas, porque ele está dizendo que essas 3 noites que Jonas passou diante da barriga do peixe, era o sinal onde Jesus desceria, resgataria as chaves que nos prende e nos daria liberdade. O livro de Jonas é um livro profético, é um livro que nos revela grandes coisas. E quando nós passamos diante dessa tempestade, nós precisamos tomar uma decisão. Eu precisei tomar uma decisão: ou eu obedeço e tenho fé, ou eu pego o barco contrário. Nós precisamos. Você sabe um sinal do que você está pegando um barco contrário? Nós vemos que quando ele entra no barco, ele olha os marinheiros. Você quer um sinal que você está pegando o barco contrário? Quando as pessoas que te influenciam não são pessoas de Cristo, são marinheiros. Você quer esse sinal? Tomem cuidado, porque às vezes a gente fala: a gente quer viver essa vida social. Cara, a vida social é para manifestar Cristo, é para manifestar o amor do Pai. E nós precisamos, quando nós olharmos para um contexto onde nós estamos, nós precisamos entender quem me inspira, quem me influencia a atingir Cristo Jesus ainda mais. Precisamos olhar. Eu acho que quando Jonas, ali já bateu um remorso em Jonas, quando ele olha aqueles marinheiros, ele começa a olhar e fala: cara, esses caras não me inspiraram em nada, esses caras não me ajudaram em nada, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que ele deve ter ficado em crise: me joga no mar. Eu prefere se jogar no mar e confiar no Senhor do que confiar em homens que não te influenciam. E isso foi na minha vida. Como eu falei para vocês, há 8 meses atrás, mais ou menos de novembro para dezembro, Deus ele trouxe uma tempestade nas nossas vidas. Não foi fácil passar por essa tempestade. Todos os dias eu tive medo. Todos os dias eu tive medo. Mas todos os dias eu ia ser íntimo do meu Pai. Todos os dias, e Ele dizia: eu estou com você. Novembro e dezembro, nós sonhamos, planejamos, fizemos planos para ter a terceira filha. Sonhávamos com isso. E a minha esposa ficou grávida. E quando nós fizemos 2 meses de gestação, ela teve um sangramento muito forte, ela perdeu muito sangue, e nós corremos para o médico. Aquele dia foi um dia muito tenso na minha vida, e o médico falou assim: diante de Deus, a minha esposa sabe disso, vocês não vão segurar essa gestação. É impossível segurar essa gestação. É impossível você segurar essa gestação, mulher. Aquilo acabou comigo. Falei: Deus, eu sonhei, eu orei por isso, eu busquei isso. Como isso está acontecendo? Como isso está acontecendo? E Deus falou claramente comigo naquele dia que eu orei: eu quero levar a sua fé a um outro nível. Eu quero levar a sua obediência em outro nível. Você está disposto? Confia em mim, eu sei todas as coisas. Pode colocar a foto para mim. Dia 3 de julho. A Ana nasceu. E não foi fácil. Assim que ela nasceu, a minha esposa começou a vomitar, perdeu muito sangue, teve hemorragia, teve que subir para a semi-UTI. Eu não vi ela mais. A neném também, no 3º respiro, eles tiveram que levar ela para a UTI. Naquele dia, aquela noite, eu acho que foi uma das noites mais intensas com Deus. Ele falou para mim: eu te trouxe até aqui, porque você confiou. Falta pouco. Para o seu milagre, para aquilo que você quer, falta pouco. Ela saiu do hospital, fez todos os exames super saudável.
Mas eu já tive também experiências de perca, de clamar por um milagre na vida da minha sogra, e ela ter que falecer. Tive muito medo. Era uma mulher que era coluna de oração. Eu tive muito medo esse dia. Mas quando eu fui no necrotério, eu olhei diante daquele corpo, Deus falou assim para mim: ela não teve uma família, para que você pudesse ter uma família, vai e desfrute. Ela cumpriu o propósito dela, agora cumpra o seu. Isso mudou tudo na minha vida. Porque quando nós enfrentamos a tempestade, nós desfrutamos de coisas maravilhosas, coisas insondáveis. Eu sei que durante a tempestade não é fácil, assim como não é fácil para mim também. Não é fácil. Os desafios, os problemas, não é fácil. Mas quando nós inclinamos o nosso coração para o Senhor, e nós dizemos para o Senhor: eu confio em Ti, a alegria toma conta de nós. Nós começamos a ser alegres, motivados, porque nada pode nos abater. Algo que o Senhor falou comigo: eu não quero ver você um dia sequer triste, se alegre, pois eu estou com você, a minha presença se basta. Isso precisa cair a ficha nas nossas vidas, precisa mudar. Nós precisamos sair daqui extremamente acreditando naquilo que nós vamos enfrentar, porque Deus é conosco. Eu que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, plano de lhe prosperar e não causar dano algum. Esse é o meu versículo favorito. Qual é o versículo favorito seu em meio à tempestade que você declara? Eu queria te convidar a ficar de pé. Não fica constrangido. Se você estiver passando por algum medo, saia do seu lugar, vem aqui na frente, se ajoelhe. Fala: Deus, eu tenho tanto medo, porque o que Deus quer é que nós sejamos limitados, fracos, diante dEle. Porque quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes, diz o Senhor. Cara, fala: Deus, há tanto tempo esse medo tem me aprisionado. Eu não sei mais o que é ser liberto. Eu tenho medo dos traumas, das doenças. Eu tenho medo desse mundo. Cara, peça a Ele, o Deus da esperança, o Deus que faz brilhar a luz da aurora sobre o justo. Sheikh Allah suierá, Reshuie suelá, chorabas suierabas, charabas. Vem, Jesus. Pai, não queremos uma palavra que saímos daqui como nós chegamos. Queremos uma palavra que nós sejamos transformados. Reshuie Allah suierabas.